Para você que ama pintura em tecido, presta atenção. A gente aprende a pintar um lindo panda numa fralda. É agora, Vitrine Aprenda e Faça. Hoje, Mônica Barros nos ensinará a fazer uma linda pintura de panda em fralda. Para essa peça, você precisará de fralda elegance, tintas em cores diversas, aquarela silk, barrado safari baby big, pincéis, carbono, placa de MDF e cola permanente. Mônica Barros, que legal te receber. O prazer é todo meu, Claudinha. Pronta para mais uma? Pronta. Mas antes, ó, atenção, hein? Se inscrevam aqui no nosso canal, é um prazer ter vocês com a gente. Mas que canal, Cláudia? Aqui, na Vitrine do Artesanato. Opa, você pode estar assistindo a aula, mas não se inscreveu ainda. Se inscreva, certo? Compartilhem essas aulas nas suas redes sociais e ative as notificações. Bora pintar? Vamos lá. Vamos lá, então. Então, aqui para iniciar, para quem está começando na pintura em tecido, eu coloquei a placa de MDF, a cola permanente, a fraldinha e transferi o meu risco usando um carbono de uso contínuo, tá? Para quem já está acostumado a ver os meus trabalhos, sabe que eu uso aquarela silk. Por que aquarela silk? Porque ela deixa um toque mais suave, principalmente quando se trata de fralda, que vai ter contato com a pele do bebê. Por isso que a aquarela silk é muito bom, que vai trazer a suavidade que eu preciso nessa pintura. Perfeito. Aí, aqui, como que eu vou trabalhar? Eu vou pegar, umedecer um pituá de cerdas macias, um pouquinho da minha tonalidade cinza, procuro sempre tirar o excesso para não ficar muito, para ela não escorrer quando eu for preencher. E aqui, ó, eu venho com movimentos circulares, ó, e vou preenchendo. Quer dizer, e aqui no meio tem apenas a aquarela silk que você dilui junto com a tinta. Mistura junto com a tinta, né, Mônica? Aí, como que eu fiz? Uma dúvida recorrente que o pessoal tem em casa me pergunta. A aquarela silk, ela deixa o tom mais suave? Deixa, Claudinha. Olha só, aqui eu fui com a tinta direto. Ai, que diferença. Sem a aquarela silk. E aqui eu trabalhei com a aquarela silk. Então, ela muda um pouquinho o tom, ó. Eu consigo deixar o tom mais suave. O mesmo cinza que eu estou usando aqui, eu usei ele puro e aqui com a aquarela silk, ó. Ó. E aí eu preencho. E aí, nesses cantinhos que o meu pituá não consegue ter acesso, procuro trabalhar também com um pincel de cerdas macias. E aí, eu venho aqui colocando o acabamento, tá? Umedeço também. Aqui é só mais uma questão de preenchimento, Claudinha, ó. Respeito sempre a limitação do meu risco para não passar para fora, ó. E é super rápido, quando a gente trabalha com a aquarela silk diluindo, também dá para trabalhar com diluente aqui, tá? Que aí tem uma boa expansão aqui, ó, da tinta na fralda. Corre super bem, ó. Você trabalha, então, em alguns momentos com ela, não sempre? Isso. Principal. Quando eu vou sombrear, qual é a diferença entre um preenchimento molhado a ele a seco? Quando eu vou sombrear ele seco, eu consigo deixar a sombra mais suave. Quando tá seco, a sombra vai ficar mais forte. Entendi. Tá? Essa é a diferença. E aí, com a minha tonalidade preta, continuando com o pincel de cerdas macias, eu vou pegar um pouquinho do preto, um nadinha, tá? Aqui eu não vou usar aquarela silk, eu vou trabalhar direto a sombra só com a minha tonalidade preta. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, como já tá molhado, venho aqui embaixo, que é o nosso ponto de sombra, para fazer a curvinha da mãozinha do panda. Ó, fica bem mais suave. Seria diferente se eu aplicasse na parte seca. Ó, ficou bem suave o preto lá. Se eu trabalhasse na parte seca, ia ficar uma sombra bem mais marcada. Que ela viria aqui assim, ó. Ele já aparece bem, ó, quando tá seco. Essa é a diferença de trabalhar com uma parte seca e a outra molhada. Tá? Aí eu vou continuar aqui embaixo. Vou, ó,
sombrear. Procuro sempre puxar para baixo, que aqui é uma sombra mais marcadinha, que é aquela sombra que eu risco para dividir. Aqui do ladinho também. E o risco vai ficar para vocês, tá, gente? Disponibilizado no Instagram Vitrine Aprenda e Faça. Ó. E aí eu vou pegando tinta, sempre procuro pegar tinta na frente do pincel, é importante sempre isso, sempre na frente, atrás não, porque automaticamente quando eu colocar esse preto bem rente ao meu risco, eu já vou aqui, ó, como se fosse um contorno. Nas minhas peças eu não gosto de usar o line para contorno, eu uso sempre o mesmo pincel que eu tenho o hábito de sombrear. Então eu venho aqui, ó, bem rente, firmo, apoio, procuro sempre apoiar a minha mão, ó, para trazer firmeza, ó. E vou até o final, ó, seguindo o risco. Uhum. Bem pouquinha tinta mesmo. E essas fraldinhas, essa elegância, elas têm uma boa saída, né, Mônica? Tem, é muito boa, principalmente, Claudinha, porque ela tem um tamanho muito bom. Ela dá liberdade pra gente que gosta de uns desenhos grandes, sabe? Pintar. Então é muito boa. Ai, tá lindo esse pandinha com a gérbera na mão. Ela vai também dar dicas pra gente pintar essa gérbera daqui a pouco. Ó. E aí eu vou fazer isso. Pra orelhinha, como que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó. Passo o meu preto, aqui ele vai ficar bem mais escurinho porque já tá seco. Aqui a gente vai fazer a divisãozinha da orelhinha, tá? Vou aqui fazer um risquinho, puxo, outro e mais um. E vou só deixar esse risquinho mais largo, ó. Aí, seguindo a dica que eu falei do bracinho, vou fazer a mesma coisa. Tinta na frente do pincel, apoio a mão e vou fazendo o acabamento, ó. Uhum. Vou fazer esse processo, Claudinha, são passos repetidos. Nessa mãozinha e nos pezinhos dele, tá? Tá. Aí, agora é diferente, a gente não vai trabalhar com o preto. Eu vou usar um tom mais escuro. Para o preenchimento, eu usei a minha tonalidade palha, que foi a barriguinha e a cabecinha do nosso pandinha. Eu vou trabalhar com o meu cinza chumbo. Vou pegar também pincel de cerdas macia. E aqui, principalmente onde a nossa flor tá, que é a gérbera, venho aqui embaixo de cada pétala, ó. Ó, a flor, eu tenho que lembrar sobre isso na pintura em tecido. Tudo que está em cima, ó, eu tenho que passar o cinza chumbo, porque aqui é sombra, ponto de sombra. Uhum. Então, eu vou fazer uma sombra marcada. O que é uma sombra marcada? É como se eu estivesse pegando pouquíssima tinta, fazendo um contorno, só que puxando, para que não fique excesso de tinta aqui em volta de cada pétala, ó. E vou fazer esse processo até aqui em cima no topo. Ok. Seguindo isso ainda, eu venho aqui para dividir corpo e cabeça. Ó, venho aqui embaixo, vou riscar. Fiz uma sombra marcada. Só que eu preciso de uma sombra mais larguinha, porque aqui a sombra da cabecinha que tá batendo na barriguinha do nosso pandinha gordinho vai descer aqui um pouquinho. Ó. Se você tá vendo que sua fralda tá seca, às vezes você começou a pintar e secou a cobertura, o que que você faz? Você pode umedecer um pouquinho na aquarela silk. E aí, ó, eu consigo arrastar mais essa tonalidade que eu passei do cinza. Eu vou com o pincel primeiro na aquarela e depois na tinta? Tem uma ordem? Não, pode umedecer, não precisa ter uma ordem certinha. Você pode diluir a tinta na aquarela, pode umedecer o pincel e ir pegando a tinta. Ok. Ela vai fazer a mesma coisa, tá? Uhum. Ó.
É importante isso que ela está falando, né? Porque vocês estão vendo, eu entendi direitinho como tem que ser uma sombra maior, né? Porque passa um realismo aí. Mesmo uma pintura lúdica como essa, né? Mas são detalhes fundamentais. Sim. Ó, vou fazer isso. Aqui, como a gente tem um narizinho, o que é que eu vou fazer, ó? Não em cima do nariz. Seguindo aqui o movimento do meu risco, que é do narizinho, venho em volta, posiciono o meu pincel, ó, sempre a tinta para fora e não para dentro, porque a sombra tem que estar encostado no elemento. Aqui no caso é o nariz. Então a tinta vai ser jogada para fora, eu vou expandir ela para fora e não para dentro. Venho aqui, ó, em cima também. Por que que eu uso essa sombra? Para depois que eu preencher esse narizinho, o que que vai acontecer? Olhando a minha pintura, é como se o narizinho não tivesse, ele estivesse saltando para fora, que é como se fosse um 3D, né? Com o efeito de sombra e de luz. Aí venho aqui também na parte dos olhinhos, vou fazer essa marquinha. E vou sombrear da mesma forma aqui que eu fiz na cabecinha, Claudinha, o corpinho, tá? Tá. Para os olhinhos, eu vou usar um pincel menor, que é um pincel também da referência 421, pincel número 0, com um pouquinho do meu preto. Eu vou fazer, ó, esse olhinho aqui, ele é bem simples, principalmente para quem está iniciando. Aqui, no preto, eu não vou trabalhar com aquarela silk, tá? Com a tinta pura. Venho e preencho. Preenchi. Vamos pro narizinho. É fácil a expressão do pandinha, né, Mônica? É muito fácil, principalmente para quem está iniciando, Claudinha. E é tão fofinho, não? Muito fofinho. Aproveitando, só uma dica também aqui, Claudinha, aqui em volta dos olhinhos tem uma sombrinha, uma sombra, tá? Ó. Aí eu vou pegar esse mesmo pincel, como ele é menorzinho, eu consigo trabalhar bem, ó. Vou fazer uma sombra seguindo o movimento do olho, ó. E faço do outro lado. Para o olhinho, com a minha tonalidade jacarandá. Outra dica, quando eu quero que os tons permaneçam sem alteração nenhuma, não uso aquarela silk. Vou direto, ou seja, eu quero que essa tonalidade jacarandá permaneça o mesmo tom. Aí eu venho direto aqui, ó, preencho. Ó, deixei a sombra lá no cantinho. Depois, eu vou pegar um pouquinho da minha tonalidade preta, que eu deixei aqui num cantinho. Aí, o que que eu vou fazer? Onde eu aplicar a sombra, a luz vai ficar sentido oposto. Sombra e luz sentido oposto. Do lado, desse lado aqui, ó, eu escolhi a minha sombra. Então, eu vou sombrear com um pouquinho do preto. Ó. Sombreio. Aqui o ideal é deixar o narizinho secar para fazer uma luz. Isso se chama luz seca, ou seja, a minha base, que é o nosso jacarandá, tem que estar seco para que eu consiga o ponto de luz. Esse branco vai ter o efeito na pintura de quê? De volume, nesse narizinho. Venho com um pouquinho do branco, ó. E com a mão bem leve eu ilumino. Ou seja, aqui, luz, sempre sentido oposto, ó. Sombreei aqui e coloquei um pontinho de luz. Para o olhinho é muito simples. Com esse mesmo pincel, com um cantinho, eu posso vir aqui, ó. E iluminar. Simples, não tem segredo. E aí, uma última dica, que também é sobre luz seca. Eu vou pegar um pituá de cerdas macia, o branco, tiro o excesso, tá? E aí eu venho depois que a minha parte tá toda seca. Eu vou fazer aqui na orelhinha que já tá seco, ó. Com a mão bem leve, não preciso pôr força, ó. Vou seguir o movimento do meu risco, ó. E vou fazer essas iluminações, tanto na parte cinza como na cabecinha e na barriguinha, porque esse branco eu consigo ter o volume que a minha pintura precisa, por mais que seja um desenho lúdico. Sim, maravilhosa. Aqui no caso, gente, ela trouxe essa fraldinha, ela vai fazer a gérbera pra gente também.
Mas tá vendo a fraldinha pronta? Tem um barrado. Olha como trouxe mais luz ainda, né? Mais valor nesse trabalho. O que que você fez ali? Então, ali é uma costura, né? Foi costurado, mas a pessoa que não consegue costurar pode usar o termocolante também, né? Não ficou uma graça? Fica maravilhoso. Panda com panda? Oh, meu Deus, vamos trabalhar em casa? Dá para ganhar din-din vendendo. Dá sim. Olha, é o seguinte, olha os trabalhos da Mônica, coisa mais querida, não? Olha que belezinha. Olha que bacana que a vitrine fez para vocês. É um kit que dá pra gente reproduzir o panda e outros bichinhos e outros personagens, o que vocês quiserem. Eu tenho aqui as 5 fraldas elegância. Um verde água num tom super delicado, tudo que combina com o bebê. Rosa, azul, amarelo e branquinho. A fralda elegância, deixa eu abrir uma para vocês verem, tá? Pegar essa verdinha. É uma fralda, aquilo que a Mônica explicou. Ela é bem maior, então ela te permite pintar personagens, paisagens maiores também. Olha que bacana. Em 5 cores nesse kit aqui para vocês. Aí tem também essa fraldinha branca. Essa aqui já é um pouquinho, essa aqui tem uma parte delimitada, né, Mônica, que você me explicou. Isso. Não é? Tem essa outra fralda aqui também, tá? São 6 que vão chegar. Eu faço uma bagunça danada, meu povo. Aí, olha que bacana. Deixa eu ver quantas tintas para tecido vão. Ninguém viu nada aqui de bagunça. Vão 12 tintas para tecido nas cores que vocês vão usar muito. Pensa em fralda de criança, uma fraldinha infantil, então cores suaves. 3 pincéis e ainda por cima, lembra que a gente mostrou para vocês agora a fralda da Mônica pintada com aquele barrado de panda? Olha o tamanho do tecido que vai chegar na sua casa, minha linda e meu lindo, para que vocês possam também fazer barrados os mais diversos, ó. Olha cada personagem da hora, olha isso, gente. Nossa, mas dá para tirar muitos trabalhos aqui, não, Mônica? Acho que umas 12, pelo menos. E tem o do panda também, tá bom? Vou deixar até aberto para vocês poderem olhar melhor. Esse é um kit chamado Pintura em Fraldas. Ele está à venda na vitrine do artesanato. É só ligar no 0800 380 2000, ligação gratuita para todo o Brasil, ou mandar um WhatsApp agora para poder fazer sua compra também no 11 96633 5510. 11 96633 5510. É tão bom, já faz a compra agora pelo WhatsApp, né? Tintas, pincéis, as fraldas, cores diversas, mais esse tecidão para você tirar os barrados. É um kit que eu falei, nossa, como foi bem pensado, né? Que capricho, parabéns à nossa vitrine do artesanato. Agora é o seguinte, ó, com a Mônica Barros, a gente vai aprender a pintar a Gérbera, que está compondo aí o cenário com esse pandinha. Você já deu uma adiantada nessa Gérbera, não é? Já, eu já trouxe adiantada essa daqui, só que eu vou ensinar como pintar a pétala. Eu trouxe aqui uma pra gente fazer desde o início pro pessoal que tá em casa entender, tá? Tá. Ó, como que eu vou trabalhar aqui? Eu vou trabalhar com um pouquinho da minha tonalidade rosa chá, um pouquinho do carmim, o berinjela e o meu branco, tá? São essas cores que a gente vai trabalhar. Aqui nessa Gérbera, agora, eu não trabalhei com aquarela silk. Eu fui direto com a cor, porque tem algumas pessoas que às vezes não conseguem ter acesso a aquarela silk, e isso mostra que o trabalho não pode parar de pintar se não tiver aquele material. Exatamente. Então, como que eu vou fazer aqui, Claudinha? Deixa eu só lavar o meu pincel, para ele não sair nenhuma sujeirinha aqui. Eu vou pegar aqui a minha tonalidade, o rosa chá, e o meu vermelho carmim. Sempre vou procurar trabalhar com o meu ponto de luz. Aqui com o meu rosa chá, como que eu vou fazer, ó? Coloco bem no centro. E aí, eu já posso mesclar, ó. Pego esse vermelho carmim, encosto bem aqui, não precisa lavar o pincel, tá? A intenção é que a gente forme um degradê, isso se chama degradê, do mais escuro para o mais claro. Coloco esse vermelho carmim bem aqui na ponta, que é o nosso ponto de sombra, ó, próximo ao miolinho.
E aí entro de novo com o meu rosa chá e puxo. Para separar uma pétala da outra, eu sempre vou procurar trabalhar com o meu tom escuro, que é o vermelho carmim. Venho aqui, ó, seguindo aquela diquinha que eu falei do panda, bem rente ao risco, aplico o vermelho carmim, ó, e puxo. O rosa chá sempre vai entrar na pontinha. Por que na pontinha? Porque na pontinha, tanto no meio ou na pontinha, é ponto de luz aqui, ó. Faço isso novamente. Ó, aqui eu já vou separando uma pétala da outra. A gente pode trabalhar assim também, ó. Puxo. Outra dica, eu tenho que trabalhar com ela úmida, tá? Eu não posso colocar esse vermelho carmim, sair para fazer alguma coisa e voltar, não. Úmida. Isso, porque que é importante elas estarem úmidas? Porque elas vão se unir entre elas, ó. Quando elas estão úmidas, eu consigo pegar o tom mais claro e fazer com que ele entre nesse tom mais escuro. Ou seja, aqui onde é mais escurinho, que é a nossa sombra, ele vai estar o vermelho carmim, na pontinha o rosa chá. Aqui é movimento bem repetido. Eu vou fazer isso por todas as pétalas da minha gébera, ó. Aí a gente tem um nosso terceiro tom, que é um pouquinho do nosso berinjela, que é para trazer mais profundidade, né? A gente trabalhou sombra, luz e profundidade, ó. Agora a profundidade. Vou pegar um pouquinho desse berinjela, é um tom bem mais escuro. E vou aplicar principalmente aqui, ó. Pouquíssima tinta. Não precisa encher o pincel, porque aqui a gente está sombreando. Sombrear é diferente de preencher. Preencher, eu descarrego o pincel no tecido e pego mais tinta. Aqui não, pouquíssima tinta, ó. E eu vou colocar essa cor mais escura, né, como se fosse na divisão das pétalas? Isso, sempre aqui, ó. Principalmente aqui, ó. Aqui perto também. Ah, e aqui eu quero trazer um pouquinho mais de profundidade. Ó, eu venho aqui, faço um risquinho bem leve e posso abrir ela, ó, como se fosse um Vzinho para baixo, ó. Você olha bastante fotos? Sim, sim. Isso As te fotos, dá uma bagagem, né? isso dá com que a gente, principalmente quando a gente pinta realismo. É sempre bom quando a gente quer pintar e entender sobre sombra e luz e quer chegar no realismo, olhar a fruta mesmo. Ali a gente vai ter noção sobre sombra, sobre luz, sobre como a posição que o objeto tá. Então é muito bom. Excelente. Quanto mais referência a gente tiver, melhor. Né? Ó. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Porque sombra e luz se aplica tanto no lúdico, no semi-realismo, no realismo. Então, na pintura em tecido tem que ter, né? Ó, depois que eu fiz isso, esse processo todo, Claudinha, o que eu vou fazer? Eu vou pegar só um pouquinho do branco e vou fazer uma iluminação, ó. Depois que ela estiver seca, aí eu só venho com um pouquinho, tiro o excesso, com a mão bem leve e ilumino, ó. Pétala por pétala, tá? Não são todas, mas algumas eu vou fazer uma iluminação. Sensacional. Que coisa linda, não? Aí a gente pode bater o olho, olha nela pronta ali, no pandinha, pra gente ter ainda mais e mais referências. Vamos lembrar então que é um nicho de mercado muito bacana, é você pintar em fraldas, dar de presente e vender, tem um ótimo lucro. E tem esse kit muito lindo da vitrine do artesanato, pintura em fraldas. Olha, para quem comprar 5 fraldas elegância nas cores rosa, azul, amarelo, verde na cor branca, 12 tintas para tecido nas cores certíssimas para você, né? Pincéis chato. E esse tecidão master que você pode tirar, que é o Safari Baby Bichinhos, para você retirar diversos barrados
ou fazer outras costuras, o que a sua imaginação pedir. Para comprar esse kit que tá lindo, impecável, um preço bacanérrimo, parcelado para vocês, é só ligar no 0800 380 2000 e pode comprar também no WhatsApp já 11 966 33 5510. E tem um site da Vitrine do Artesanato. Estamos terminando e você vai fazer o quê? Se você ainda não fez, se inscrever, por favor, aqui no nosso canal, que é um prazer ter vocês todos os dias. Canal aqui da Vitrine do Artesanato no YouTube. Quer passar um recado do seu Instagram? Eu quero deixar o meu Instagram, caso o pessoal tenha dúvida ainda, né? Eu posso ajudar. É @ateliê Dom e Arte Mônica Barros, tudo juntinho. E Ai, que linda! misturada. Coisa rica! Obrigada, parabéns. Eu que agradeço. Linda, obrigada, gente.